é o momento que eu parei, que eu acho que todo mundo que começa para e começa aí, vai no amigo, vai no parente, vai no pai, no irmão, começa a oferecer uma rentabilidade ou parte do negócio, vamos dizer, ó, eu vou fazer o que der aqui, eu divido com Em você. algum momento você pensou em desistir, né? Vamos lá, galera, eu estou aqui com o Renato no início de um projeto chamado Bate-Papo com Husig. Renato fez parte comigo durante 20 anos, eu como corretor de imóveis, ele como construtor, e juntos nós tivemos uma história de sucesso. Bora lá, Natão? Bora lá, Fran. Bora para mais uma. Bora, obrigado. Gratidão por estar aqui, gratidão por ser o meu primeiro entrevistado. E um pouquinho, você vai contar um pouquinho da nossa história, da sua história e da nossa história aqui, para essa galera aí que está nos assistindo. Isso aí, valeu pelo convite, muito honrado de ser o primeiro aqui, espero que você tenha muito sucesso aqui, vai ter muito sucesso aqui, como tudo que você botou a mão aí, virou ouro. Legal, então, gratidão, a nossa intenção aqui é ajudar você, corretor, é ajudar você, construtor, porque nós tivemos números expressivos, gente. São mais de 600 casas construídas, mais de 1.000 contratos diretos e mais de 2.000 contratos indiretos, porque nós tínhamos um formato de venda no qual nós aceitávamos permuta, imóveis, automóveis, e o cliente saía de casa pronta. Vamos contar um pouquinho dessa história para essa galera aí. Como que você hoje entrou rapidamente, entrou construir casa, vender, como que foi tudo isso? Conta para mim. Bom, Fran, a gente começou em 2002, então o meu sócio me chamou, fizemos os 5 sobrados no Jardim Iguatemi, longe pra caramba. Então foi um aprendizado lá, eu acho que isso é importante para as pessoas, quando você está começando a empreender, de você estar no negócio. Eu gosto sempre de dizer que o olho do dono engorda o gado. Então eu acho que quando você está num negócio, você precisa estar lá direto, e foi onde eu aprendi demais, Fran. E como que você começou a entender a Zona Leste? No caso, você começou no Iguatemi, porque é um lugar que ninguém gostaria de investir, né? A gente... E como você veio parar em Itaquera e toda essa loucura aconteceu, cara? Quando eu comecei, meus outros 2 sócios já estavam na área, então eles que selecionaram o terreno. Era uma época que a gente ainda não era especialista numa região, a gente construía no extremo leste, essa era nosso objetivo. Onde a gente fez obra no Iguatemi, Vila Formosa, fizemos obra no Jardim no 15 de novembro, fizemos obra em São Miguel. Então... E essa galera, para poder aprender o extremo leste, porque o valor do terreno era mais barato, Renato? Era a condição que a gente tinha do valor do terreno, e um dos sócios já construía aqui na região. Então, já tinha um determinado o pai construía galpão, então ele conhecia um pouco algumas imobiliárias, que foi o primeiro start, que foi quem começou a vender os terrenos para a gente. Não era uma parceria muito acirrada, porque quando você começa numa região, o difícil é você ter uma imobiliária que te enxergue como um potencial parceiro, e não só como uma pessoa que vai te comprar terreno, porque era o que aconteceu. A pessoa que me vendeu pra gente o terreno... Não era a pessoa que vendia o sobrado. Não, e aquilo, você vende o terreno num lugar difícil de fazer a venda depois, e foi o que aconteceu. Nós demoramos mais de 6 meses para vender. Uau! Então eu comecei uma obra com dinheiro para fazer ela, mas eu não tinha dinheiro para a segunda obra. Como você conseguiu manter essa obra? Então, sem as vendas? Porque demorou 6 meses depois. A primeira eu tinha, mas na segunda eu precisei correr atrás e pegar dinheiro emprestado com todo mundo. Então é o momento que eu parei, que eu acho que todo mundo que começa para e começa aí, vai no amigo, vai no parente, vai no pai, no irmão, começa a oferecer uma rentabilidade ou parte do negócio, vamos dizer, ó, eu vou fazer o que der aqui, eu divido com você. Em algum momento você pensou em desistir, não? Não, Fran, eu sempre tive certeza que era aquilo que eu queria fazer, sempre tive certeza. Eu entrei na construção com uma inspiração de um parente que já fazia isso e tinha sucesso. Aquele parente que tinha um carrão? Tinha um carrão. Que carro que ele tinha? Tinha um Jaguar. Um Jaguar. Então, e aquilo me inspirou a construir. Depois eu entendi que o carro era o de menos, que não fazia o menor sentido. Existia um propósito muito maior. Muito maior. Aquilo foi uma motivação, porque você é muito jovem,
viu ali uma pessoa com sucesso, que você, pô, tem um carro, ele tem sucesso, e ele constrói, vou virar construtor. E dentro desse processo, são mais de 20 anos, na verdade, 20 anos faz que a gente se conhece, né? Dentro desse processo, você, para poder melhorar, entregar hoje o padrão que você entrega, que nem uma casa como essa, dando a possibilidade para o cliente literalmente morar. Se ele quiser dormir aqui, se ele quiser colocar um colchão aqui, ele consegue ter conforto. Qual foi a inspiração, Renato? E num lugar assim que não era praticado, né? Fala para mim. Gente, o editor vai filmar, vocês vão ver a casa que o cara faz para vender para vocês. Como que foi? Conta para mim. Então, Franco, quando a gente começou, a gente já entregava algo a mais. Punha o piso em cima. Eu entendo que esse diferencial para quem vai mudar é muito grande, porque o cara já entra no limite. Dependente do padrão de casa que ele está comprando, ele já entra no limite. Então, os construtores na época não colocavam nem piso nos quartos. Então, teve muita gente que mudou e botou a cama em cima do cimento. Uau. E a gente já começou ali a colocar piso. Então, foi um diferencial que foi crescendo. Eu quero que o meu cliente não gaste mais dinheiro, porque ele tem que se preocupar com documentação. Muitos deles financiam, não estão preparados, não são todos os corretores que informam para o seu cliente que ele tem um custo alto de escritura. E aí, quando o cara se deparava muitas vezes da casa, tinha que colocar piso, o cara já estava duro, você falou, puxa, eu vou entregar com piso. Não, e é isso. E a gente foi evoluindo até quando a gente se conheceu, que você falou pra gente, foi numa obra em Itaquera, no 15, né, que era a sua especialidade. Especialidade não, né? Com 17 anos não era muito especialista, né? Eu tinha energia. Eu vou até voltar um pouco para as pessoas entenderem a história. A gente já vinha construindo, a gente começou de 4 em 4, depois foi de 8 em 8, e a gente conheceu você exatamente num desses 8 sobrados. A gente estava parado no carro, chegou um menino, astrinha prata, 18 anos, e entrou no sobrado, se apresentou, olhou a casa, saiu e falou, eu vou vender tudo. Uau, cara, você me fez lembrar de um momento muito importante na minha vida, eu fico até emocionado porque foi exatamente assim, cara. Tava com o carro emprestado, né? Emprestado, não tinha ainda um bom carro, mas cheguei ali no carro que era emprestado de um outro construtor para poder naquele momento ali te passar segurança e eu consegui te passar, né, cara? Porque a gente vendeu tão rápido, né? Você estava, acho que há um tempo para poder vender a casa. Aí quando você chegou, vamos dizer, você tinha uma energia... porque eu não sei de onde você tem essa energia. De onde vem, né? As pessoas falam. E essa sua energia, você conseguiu passar uma confiança pra gente e a gente falou, vamos acreditar. Aí você falou, vamos na imobiliária conhecer. E aquilo foi um banho de água fria quando a gente chegou na imobiliária. Você pensou que era uma coisa absurda? Absurda, porque era, na verdade, uma garagem da Coab, muito simples, com uma mesinha, tinha uma escada do lado, então a secretária ficava embaixo dessa escada, cantinho, e aquilo a gente falou, pô, será? Mas essa energia que você passa, que eu não sei, de novo, não, você tira, fez a gente acreditar que aquilo era possível. E realmente, quando você falou, eu vou vender tudo, você vendeu tudo. Gente, eu falo para vocês com determinação. A vida, ela é feita de posição. A posição que você se coloca diante da oportunidade ou do desafio. E ali estava sendo gerada a oportunidade na minha vida de solucionar uma questão de uma construtora que eu imaginava que nós iríamos crescer, mas não tanto como nós crescemos, com os números tão expressivos. Então você, corretor, que tem a oportunidade de ir no sobrado, no apartamento, que é confiado em você a comercialização e venda, coloque energia, coloque garra, coloque determinação, porque com certeza vocês vão chegar igual nós chegamos. E hoje são mais de 500 casas, mais de 600 casas, na verdade, edificadas. E nós temos o orgulho de falar que tivemos sucesso e você também pode ter. Conta um pouquinho para mim que depois que nós vendemos as 8 casas que eu falei para você que queria vender, como que foi o processo, como você conseguiu chegar nesse número, cara, de mais de 500, 600 casas, como que você cuidava disso, como que era a parte da construção, como que foi isso? Quando a gente se conheceu, Fran, você resolveu um problema que a gente tinha, porque não adiantava eu construir e não vender. Então, vamos dizer, eu acho que a velocidade de crescimento está aí. Então, o que acontece? Quando você passou a cuidar da venda e vender, então eu não tinha mais essa preocupação, a gente voltou
para o sobrado. Então, naquele momento, a gente estava fazendo 8 casas, depois 8, isso foi começar a crescer. Por quê? De um lado, você vendia, muitas vezes, na planta... Você vendia o que não estava pronto. Eu lembro... Começava a obra, estava tudo vendido e tinha que ter mais produto. Né? Então, a gente precisava ampliar esse produto. Então, de 8 passamos a ter 16, 30, nós chegamos a fazer 70 sobrados por ano. Eu lembro, cara. Aquele terreno aqui no sítio, aqui no centro de Itaquera, a gente pulou o muro, a gente andou o terreno inteiro, né? Vai ser aqui. E aí, o que acontece? Legal que você estava vendendo, mas ainda faltava eu completar alguma coisa. Então, você vendia, eu tinha, mas eu também não tinha o capital todo para tocar a obra. Foi quando a gente trouxe para a parceria o empreiteiro, que ele tinha algum capital, ele veio muito simples para São Paulo, então a mão de obra era toda dele, tá? Veio com 14 anos, servente, conseguiu crescer. Você então, gerou um acesso ali então, por que não crescer junto? Então ele veio junto com a gente, ele entrava com a mão de obra e tinha um percentual de ganho no final da obra. Então isso foi uma estratégia também, porque sim, você deixava de colocar ali o valor da mão de obra, porque é pesado. A mão de obra ela tem que ser garantida hoje na construção, porque eles não param a obra, né? Tanto a mão de obra e tanto o material. E como você tinha uma demanda de venda muito alta, eu precisava suprir a sua demanda. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu te ligava pedindo, e aí, acabou, o que tem para poder vender, né? Porque vendia antes de estar pronto, muito antes de estar pronto. Então, eu não sei qual é o seu segredo dessa velocidade, porque é difícil. Existe um segredo. Zona Leste aqui a gente não conhece ninguém com esse ritmo que você tem de venda. E eu também não teria o sucesso que eu tenho hoje nas vendas se eu não tivesse uma pessoa que confiasse em mim as vendas dos imóveis. E seus imóveis eram um produto maravilhoso. Eu só vendo hoje. Hoje eu construo, graças a Deus, mas também com muita inspiração de toda a vivência que nós tivemos. E eu construo aquilo que o cliente, ele entra, ele fala, meu Deus, eu vou comprar. E naquele momento, todas as ideias que eu te dava, você colocava em prática. Então, não era só simplesmente construir para vender. Não, construir para vender algo novo, algo especial, algo diferente. E hoje eu te falo assim de coração, cara. Eu não teria chegado aonde eu cheguei se não fosse a oportunidade que você me deu. E, obviamente, vice-versa. A parceria foi vice-versa. E aquele momento em que você chegou para a gente, lá naquelas 8 casas que a gente estava fazendo, mesmo com pouca idade, mas já com alguma bagagem de experiência, eu lembro que você falou, por que vocês fazem casa de 2 dormitórios? A gente tem aqui cliente para 3 dormitórios. Sim. E quem é de fora, como eu sou de fora de Itaquera, ou quem está ali e não acredita em Itaquera, vai falar, ele é louco. Como é que eu vou fazer uma casa de 3 dormitórios? Quanto que eu vou vender? 20 anos atrás. 20 anos atrás. 20 anos atrás. E eu acho que aquilo também ajudou numa virada, porque a gente passou a fazer esse imóvel de 3 dormitórios e atender o público de Itaquera que você tinha. E aí a gente coloca, né? Ele não estava assim vendendo dentro do que o volume que ele esperava, não estava vendendo. Aí eu, na ousadia, com 18 anos, falei para ele aumentar a casa e aumentar o valor. Poderia ter sido diferente. Não, vamos diminuir o valor para ir vender mais rápido. Não, eu vendi as casas que estavam há 6 meses para vender e ainda falei para ele, pô, faz casas de 3 dormitórios, aumenta o padrão e a gente começou a aumentar o valor, né? Porque as casas eram casa de quanto, Natão? Você lembra? Eu lembro aqui, casa de 260 mil a gente começou a vender, foi 3 dormitórios, suíte aqui no centro, Quençugaia. Hoje é uma casa de 750, 800 no mínimo. Ou seja, os proprietários que adquiriram naquela época conosco tiveram uma valorização imobiliária em menos de 20 anos de 2 vezes o valor do que ele investiu. E sabe o que é legal? O Renato sabe disso. A gente gerava esse acesso para a pessoa, porque não era toda vez que ela tinha o valor da entrada, ela tinha um imóvel. E quando eu cheguei nesse aqui para falar, eu vou pegar apartamento com parte de pagamento, me conta um pouquinho, como que foi essa sensação? Uma sensação muito ruim, porque a gente tinha tido uma experiência ruim com uma permuta, lá na segunda obra, e aqui em Itaquera, na Coab, que era algo que a gente não estava acostumado, e aí quando você falou, não, eu vou cuidar disso, eu vou olhar e você fica tranquilo. E no final a gente, apesar do meu não vamos, sempre o não, tinha. Fábio, como sempre, a gente equilibrado um com o outro, ele falou, não, vamos para cima e vamos vender. Vamos acreditar nesse menino aí. Vamos acreditar nesse menino. E você via as permutas? Então, Fran, é o que a gente estava falando aqui. A gente tem aí praticamente 600 sobrados feitos e vendidos em Itaquera.
E você comentou aí, a gente assinou mais de mil contratos. Mais de 1000 contratos. E eu acho que aí está o segredo, Fran. Quando a gente vendia o sobrado, você colocava a permuta na história, era um facilitador para quem está comprando. Então eu conseguia ter um preço maior, porque o cara ele já tinha a entrada que ele precisava. Ele dava uns cheques durante a obra que me ajudou demais também. Então, porque você colocava os cheques na construção. Na construção, então eu conseguia fazer o giro. Então muitas vezes eu fiz obra com o dinheiro do cliente, não com o meu. Tá? Então eu conseguia isso, expandir a quantidade de imóveis. Tá? E no final a gente criava o acesso para o cara ter condição de ter um imóvel que de outra forma ele não teria. Sem dúvida. E o interessante, gente, que vale a pena colocar aqui nessa entrevista, é a confiança, porque vocês vão ver a casa, vocês vão ver a casa. A confiança que ele me dava em fazer a negociação. Ele chegava no escritório e falava, Fran, onde que assina? Sempre muita confiança. E como que você tinha essa confiança num cara tão jovem, cara? Mas eu acho que você conquistou, Fran, porque sim. é aquilo, você mostrou resultado. Então, quando você me perguntou quantas permutas eu fui ver, acho que nenhuma. Porque você não foi ver nenhuma, Natão. Porque eu acho que é isso, a parceria é isso, Fran. E eu não queria um corretor parceiro para uma venda. E você encarnou também, você focou que você não queria um construtor para uma venda. Porque se você me vendesse um imóvel com permuta e não desse bola para permuta, você não ia vender outro. Gente, ele está falando agora e me faz lembrar de um momento, né? Eu sempre vendia as casas do Renato e a gente se encontrava para poder fazer acerto. Se eu não fazia acerto, entrou aquela venda, eu vou receber essa comissão, não. A gente deixava, que era um volume de vendas tão alto, que quando nós nos encontrávamos para fazer os acertos, eram valores estrondosos. Você lembra mais ou menos assim, quanto que você acertava de comissionamento para mim como um mero corretor? Olha, Fran, eu lembro que teve períodos longos de meses seguidos de mês, a gente pagava 100, 120, 150 mil de comissão. E eu acho que é importante a gente falar, eu nunca fiquei olhando a grama do vizinho, porque eu acho que isso, quando você está empreendendo, e você começa a olhar para lá, o cara ganha mais do que eu, ou menos do que eu, e você começa a ficar irritado e quer mudar, está errado. Olha no seu, se o seu está bom, o do outro não. Porque muitas vezes você ganhou mais comissão do que a gente. Você ganhou mais comissão do que o valor. Primeiro que eu tinha que reinvestir, o seu dinheiro saía limpinho. Tá? Você ganhava duas vezes. O primeiro, você ganhava 2 vezes, porque você ganhava na venda do sobrado e depois na venda da permuta. Eu ganhava 12% de comissão. Isso foi um problema para a gente. Porque a roda estava girando, as coisas estavam acontecendo, a empresa estava crescendo, eu estava fazendo muito bem a minha parte, porque querendo ou não, no início, quando você se preocupava com a venda, você deixou de ter essa preocupação quando nós fechamos nossa parceria, né? E aí a gente passou a focar realmente no que interessa. Não, se você hoje pudesse dar um conselho para quem constrói, para quem está edificando, você falaria... Porque tem muita gente que eu chego num sobrado e eu nem pego, Natão. O cara tá lá com 50 placas de imobiliária, eu olho, eu ligo para ele na frente e falo, olha, querido, infelizmente, se for para trabalhar e colocar minha placa no meio de todo mundo, esquece. Agora, se você quiser trabalhar comigo, quiser que eu venda sua casa, e eu venda realmente, tira todas essas placas e coloca somente minha placa. Eu acho que isso vale para os dois, tanto para o corretor, Fran, como para o construtor. Não adianta você espalhar por 50, 100 imobiliárias que você não vai vender. Você precisa ter alguém que te conheça, que entenda o seu produto e que vista a camisa do seu time para vender o que você está fazendo. Porque ver casa, qualquer corretor mostra. Então, vamos dizer, você não precisa... Mas quando você compra a ideia, compra o que o consultor está fazendo, o corretor vende, ele vai para cima. E ao contrário também, em vez do corretor ficar procurando um monte de construtor para vender, se especialize em um, às vezes 2, para você saber o que você está vendendo, você sabe o pós-venda. Porque é importante o pós-venda. A pessoa compra, e eu vou dizer, eu não consigo agradar todo mundo. Nós estamos num mundo que tem gente que fala o seu pós-venda é bom ou seus pós-venda estão ruins. Desafios, né? E aí você tem que aprender com o que a pessoa está te reclamando. Pô, na próxima eu vou fazer diferente. Então, um conselho, se você for dar, o construtor, ele focar em uma imobiliária ou um corretor ou 2 que seja, mas que ele também se comprometa, no caso, a imobiliária, ele se comprometa com a construtora. Sim, né? Eu acho porque virar uma coisa só, na verdade, né? A Rusga, a Personali, eu e você, acho que somos exemplos claros disso. Nós firmamos uma parceria lá atrás e aquela engrenagem girou, e olha o tamanho que virou, Fran.
Ele não ficou maior porque nós botamos o pé no freio e falamos assim, olha, o tamanho que a gente chegou tá bom. Que era o momento, ou a gente vai fazer prédios, muitos prédios, ou a gente tira o pé. Mas também no meio do caminho nós pensamos no que fazer também com aqueles recursos, né? Nós soubemos fazer renda, soubemos investir nos lugares certos para aquilo gerar hoje uma alocação para a gente e nos dá a possibilidade hoje de tirar um pouquinho o pé. Você está tirando o pé, hoje eu tirei o pé em 2018, né, cara? Lembra como que foi? Eu fiquei maluco. Foi para Portugal e a gente ficou aqui esperado para vender. Gente, 2018, doido da cabeça, vendendo pra cá. Eu sempre fui um corretor de vender 20 imóveis por mês. É difícil, né? 20 imóveis por mês é difícil? Não, para mim nunca foi, porque sempre foi gostoso essa energia, essa sinergia com ele, com terceiros, clientes que compravam apartamentos que não tinham condição de comprar uma casa. E aí em 2018, muito bem posicionado, já falei para eles, falei, olha, eu vou embora. Cara, como assim? Você vai embora, cara? Eu falei, não, vou embora, não aguento mais, estou indo embora. Peguei a mala, coloquei nas costas e fui para Portugal. Como que você lidou com isso? Falou, meu cara, que vendia... Foi o desafio, Fran. Porque você resolveu tirar um ano sabático do nada. Eu fui virar corretor e fazer vídeo também, né? Eu fui tentar, eu fui para o mercado entender por que eu tinha um corretor que vendia muito e os outros não. Eu fiz um monte de treinamento. Eu ainda não entendi. Você ainda precisa explicar, Fran, aonde que está o segredo de você chegar num imóvel, que é um imóvel num valor alto, nós estamos falando aqui um imóvel de 750, 800 mil para a região, mas que mesmo assim você tem o seu público fiel e consegue vender. Outros não. Eu te falo, quando você entende primeiramente quem é o seu cliente. A estratégia que eu criei desde lá de trás foi gerar o acesso. Como eu gerava o acesso? A pessoa ela ia lá para colocar o imóvel dela à venda dentro do meu escritório e aí eu vi ali a possibilidade de negócio. Poxa, se ela vai vender, ela vai precisar comprar algo. E muitas das vezes, não sempre, mas muitas das vezes as pessoas elas queriam crescer na vida. Porque tem mais um filho ou porque quer realmente espaço e mais conforto. E aí eu linkava ali as suas casas que ofereciam um espaço maravilhoso e um acabamento maravilhoso, a pessoa entregar o imóvel dela como parte de pagamento. Quando eu gerava esse acesso para ela não tinha isso nas outras imobiliárias. Poxa, como assim? Eu não preciso vender meu imóvel para comprar um imóvel novo que eu não preciso fazer reforma e pegar totalmente acabado. Eu aceitava o imóvel dela como parte de pagamento, gerava o acesso para ela poder ter o conforto de ficar no apartamento até terminar o imóvel, até terminar a casa, e facilitava durante a obra que você tinha lá 10, 12, 15 meses para ela poder pagar e no final ela financiava. E esse dinheiro dela ajudou demais, né, Fran? Porque muitas vezes ela dava o apartamento e parcelas boas, gordas durante a obra, que foi aquilo que eu falei. Ajudava a pagar. E para vender os imóveis mais caros, você entendendo a condição do seu cliente, você entendendo ali o que ele de fato precisa e você colocando energia. Eu não entro hoje em um imóvel, olha aqui a sala, olha aqui a cozinha. Eu entro decorando, Natão. Que você coloca um sofá maravilhoso, uma mesinha de centro, até me arrepia, um tapete, rack baixinha, TV de 85, olha essa iluminação, você não precisa investir em iluminação. Cara, tô todo arrepiado. Você se imagina morando aqui? Ai, é muito caro. Não é, eu vou fazer de uma forma que dê certo você viver aqui, vai ser uma honra para mim concluir essa negociação e fazer parte da sua vida. Impossível o cara não comprar, Natão. Até hoje. Eu sento numa mesa, gente, eu amo vender, tá? Eu amo vender. Eu sento numa mesa, eu não perco tempo. Eu não venho todos os dias para o meu escritório para não ter resultados. Então, o corretor de hoje, ele tem que pensar assim, qual é o problema do corretor? Ele faz a conta R$750 mil uma casa como essa, ele fala, eu vou ganhar R$20 mil, não. Para quem que eu vou vender? Qual que é a minha estratégia? Hoje a gente tem a internet. Antigamente eu colocava cartinha nas casas ou nos apartamentos. Eu tenho a solução do seu problema. Está precisando de espaço, me liga. Eu pego seu imóvel com parte de pagamento. Que eram estratégias, gente. Tá? Então por isso que eu tinha um posicionamento de vendas e você tinha que fazer tantas casas e chegou nesse momento hoje que está te dando a possibilidade de ficar um pouquinho mais tranquilo nessa profissão com muito sucesso, né? De nós dois, né, Natão? Ah, certeza. Muito sucesso, Fran. Legal. Então, e como hoje você classificaria essa trajetória que passou tão rápido assim, desafiadora, foi bom, você
teve algum momento que você teve muita dor de cabeça e você falou, puxa, agora ferrou? Porque eu lembro de uma história, cara, de um cara ter caído da obra, eu lembro alguma coisa assim. A gente já teve alguns problemas sérios em obra, então vamos dizer, empreender sempre tem problema. Mas, que é um desafio, né? É um grande desafio. Eu acho que a gente acorda de manhã para resolver problemas. Eu acho que essa é a nossa função. Então, de você estar ali resolvendo o problema. Então, eu sempre tive certeza que tudo ia dar certo. E eu sempre dei auxílio, sempre que tratei todo mundo que trabalhou comigo, como eu trato um amigo, como a gente está conversando aqui. Tá, então eu acho que isso foi muito legal. Eu acho que essa história foi boa, Fran. Vamos dizer, olha onde a gente está, olha o que a gente está entregando hoje, e eu acho que isso faz parte dessa parceria que a gente fez. E o Renato de hoje é um Renato mais família, gente. Hoje existe um Renato que lá atrás casou muito cedo, pegou muitas responsabilidades. Hoje, obviamente, depois de acreditar tanto e dar tanto o seu melhor, ele está num nível mais tranquilo, podemos se dizer assim, né? Você fez caminho agora recentemente, andou mais de 1.000 e poucos quilômetros, né, cara? Caraca, cara, você tem perna pra caramba, hein? Cara, o cara andou mais de 1.200. Fala um pouquinho do Renato pra mim. Então, hoje a gente, em função de todo esse sucesso, a gente tirou um pouco o pé. Então, vamos dizer, a gente está com menos obra e está tendo um pouco de mais tempo para aproveitar a vida. Minhas filhas já estão grandes, já têm a vida delas, então foi o momento que eu peguei a Paula e a gente foi andar. Então, a gente fez 3 vezes já o Caminho de Santiago. Que bacana, desafiador também, né? Eu gosto de falar que o Caminho de Santiago é que nem a vida. Porque quando eu lá atrás comecei e eu sonhava em construir 500 casas, é a mesma coisa que o caminho, porque o caminho são 800 quilômetros, primeiro que eu fiz. Então você olhava aí 800 quilômetros e falava, nossa, é muita coisa, mas era um pouquinho por dia, ia evoluindo. Quando você via, já foi 200 quilômetros, 400, 500, como é nos sobrados. Eu já tinha construído 100, 200, 300, quando eu vi já tinha passado dos 500. Então eu acho que a vida é essa, você tem um objetivo lá alto, falar, eu vou chegar aqui, mas vai ser devagar, passo atrás de passo. Nós chegamos, porque nós fizemos uma parceria. E eu vejo isso em você também, Fran, um passo depois do outro. Tá? Com todo esse sucesso aí que você já angariou nesses anos. Gente, eu espero que esse vídeo te passe de alguma forma força, desejo, motivação, que você continue no seu processo. Você corretor, você engenheiro. Renato faz parte da minha história. Hoje, graças a Deus, eu tenho sucesso, eu tenho resultado. Ele também tem resultado e a nossa intenção aqui é te motivar. E tá chegando quase no final já aqui desse bate-papo gostoso. Nosso primeiro vídeo do canal, vocês não reparem, depois o Rafael vai ter muita dor de cabeça para poder editar, mas a nossa intenção aqui é sempre entregar mais, entregar esse conhecimento que está aqui dentro. Se você puder hoje dar um conselho para a gente encerrar, um conselho para o engenheiro, fala para mim. O primeiro conselho que eu vou ter que dar é que, se assistiu o vídeo até agora, dá um joinha, dá um ok aí, você tem alguma dúvida? Fortalece. Chama ele no WhatsApp. Deixa aí nos comentários que a gente vai estar aqui para responder, para ajudar você. E eu acho assim, nunca desista. Dificuldade todo mundo vai passar, mas se você encarar ela de frente, você vai ter sucesso garantido. E eu complemento a fala do Renato. Você tem a vida que você merece. Isso é difícil escutar, não é? Mas eu quero passar para você. Você que acorda um pouquinho mais tarde, que a cama está quentinha, você que vai embora um pouquinho mais cedo para poder assistir aquela novelinha, você não vai conseguir chegar aonde você merece. E você merece viver o melhor. Você é único, você é exclusivo. E tá um pouquinho aqui da nossa história para você. Um beijo no coração. Gratidão, Natão. Valeu, Fran. Sucesso. Tem muito mais coisas. Renato não vai ser essa é a primeira, mas vai ter outras entrevistas também. Vai estar o Fábio. A gente vai passar na obra, tal, vai ser legal. Mas para você que ficou até aqui, gratidão. É isso aí. Bora. Boa.